E faremos isso abrindo em Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Esse texto trata de sabedoria. E Tiago escreve assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Quero tratar com vocês hoje sobre o tema: qual é a sua sabedoria? Terrena ou celestial? Nós abordamos na segunda-feira passada o capítulo 3, versos de 1 a 12, falando sobre o poder da língua. E mencionamos que a língua tem o poder de dirigir. E Tiago compara a língua com o freio de um cavalo e como um leme de um navio. O freio domina a força de um cavalo para que essa força seja útil. E o leme governa o imenso navio para que ele não se choque contra as rochas submersas. Também Tiago comparou a língua, que tem o poder não apenas de dirigir, mas de destruir. E compara a língua como um fogo, uma pequena fagulha, põe em chamas toda uma floresta. E comparou a língua como um veneno, que uma pequena dose pode ser letal, mortífera. Depois Tiago disse que a língua é destruidora, que a língua é indomável e que a língua é incoerente. Para fechar seu argumento, afirmando que a língua tem o poder de deleitar. Ela é como uma fonte que jorra água que dessedenta e refaz as forças. É como uma árvore frutífera que produz frutos doces e sazonados. Agora Tiago vai mostrar para nós sobre a questão da sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para lidar com circunstâncias. E como é importante sabedoria na nossa vida. Ele começa essa carta, lá no capítulo 1, versículo 5, dizendo que se você precisa de sabedoria, peça para Deus. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus sabedoria. E Tiago diz que você e eu podemos e devemos pedir a Deus sabedoria. Mas a pergunta é: o que é sabedoria? O que é sabedoria? E talvez uma das boas definições de sabedoria é esta: sabedoria é você usar de maneira adequada, correta, útil o conhecimento. O conhecimento. Isso porque uma pessoa pode ser culta e tola. Ela pode ter muita informação na cabeça e não saber processar esse conhecimento e não saber usar esse conhecimento para o bem, mas para o mal. Eu pergunto a vocês: vocês acham que os nossos representantes políticos, que boa parte deles hoje tem se imiscuído com práticas de corrupção, fazem isso porque lhes falta conhecimento? Vocês acham que eles erram por ignorância?
Vocês acham que as pessoas que estão hoje mergulhadas nesse caudal profuso de corrupção é porque não conhecem? Na verdade conhecem, mas o conhecimento que não é usado de forma sábia para o bem, esse conhecimento se torna uma ferramenta perigosíssima para o mal. Então, hoje parece-me que no mundo aí, sobretudo relacional, dizendo que a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência intelectual. Quando se contrata hoje um funcionário de alto escalão, está se procurando muito mais inteligência emocional do que inteligência intelectual. Porque há muitas pessoas altamente intelectuais que não sabem conviver com gente. Não sabem nem conviver com elas mesmas. O que é sabedoria? Sabedoria, numa definição literal do grego, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Talvez trazendo à tona o título daquele grande clássico evangélico, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que decisão ele tomaria? Que palavra ele daria? Que atitude ele tomaria? Qual seria a sua reação diante dessa situação? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a mesma circunstância como se Deus a estivesse vendo. É olhar para a vida com as lentes de Deus. Pelos óculos de Deus. Na perspectiva de Deus. Agora, Tiago está contrastando aqui dois diferentes tipos de sabedoria. A sabedoria da terra, a sabedoria do céu. A sabedoria do homem, a sabedoria de Deus. E a grande pergunta hoje é esta: que tipo de sabedoria governa a sua vida? Que tipo de sabedoria governa a nossa vida? Os frutos dessa sabedoria revelam se a sua fonte é humana ou é divina, se é terrena ou celestial. E notem comigo o verso 13. Irmãos, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? A palavra inteligente que aparece aqui, só aparece aqui em todo o Novo Testamento, em mais lugar nenhum. E aqui ele associa o conhecimento com o uso correto do conhecimento. Inteligência e conhecimento, sabedoria, o uso correto do conhecimento. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele não vai medir o QI da pessoa. Ele não vai perguntar quanto de informação tem na mente. Quantos livros você é capaz de ler por ano. Quanto de dados você tem no seu hard drive. Se você é sábio e inteligente, Tiago diz, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Duas coisas. Quem é sábio? O sábio se revela pelo seu caráter, se é algo íntimo, condigno proceder. O sábio se revela com as suas ações, mediante as suas obras. Quem é sábio? É aquele que vive corretamente, é aquele que pratica corretamente. É aquele que é aquele que faz. David Hinton, no seu livro, James Hinton, no seu livro O Monge Executivo, diz que você não é o que pensa, você não é o que sente, você não é o que fala, você é o que faz. Mas hoje, graças a Deus, o pastor Arival já me deu uma colher de chá na introdução, mostrando para nós que o que você faz depende de quem você é. Porque primeiro você medita. E quando você medita, você está tratando do seu caráter, da sua vida, de quem você é. E só depois que você é, você faz. Daí eu queria então tratar com vocês sobre essa questão hoje, da sabedoria terrena
ou celestial? E eu quero abordar 3 pontos. Primeiro, quero contrastar a questão da origem. Segundo, eu quero contrastar as características. Terceiro, eu quero contrastar os resultados. Então eu quero tratar de 3 pontos aqui hoje: origem, características e resultados. Vamos, o primeiro ponto, o contraste sobre a origem. Peço a você que leia comigo o verso 15, por gentileza. Vamos juntos? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Agora a 17, parte A. A sabedoria, porém, lá do alto é, só até aqui. Perceberam vocês? Uma terrena, outra que desce lá do alto, outra que é lá do alto. Agora vamos pensar um pouquinho, como é que essa sabedoria terrena, humana, eu quero dar alguns exemplos para ilustrar isso. Por exemplo, lá na época que se construiu a Torre de Babel, quantas pessoas tomaram e disseram, vamos construir uma torre que chega aos céus? É claro que ninguém está pensando numa torre que chega ao céu, não, seria uma tolice, as pessoas daquela época eram tolas a esse ponto. O que eles construíram foi um zigurate, e um zigurate era uma torre astrológica, onde eles pensavam que poderiam ler os astros, e ter então o controle do universo, das circunstâncias, dos acontecimentos. Aquela era uma sabedoria humana, terrena, e Deus os confundiu, e Deus os dispersou, porque era uma sabedoria terrena. Pensa comigo quando Abraão, parecendo sábio, desce ao Egito em tempo de fome, em Canaã. Ele não consulta Deus, ele não pede a direção de Deus, e os resultados da sua descida foram desastrosos. Isso é sabedoria terrena. Terceiro exemplo. Lembram quando Davi se propôs a lutar contra o gigante Golias? O que o Saul fez? Botou em Davi a sua armadura. Saul pensou que estava sendo sábio, armando Davi com armas bélicas da época. E Davi tirou aquela tralha de cima deles. Não, eu não sei lutar com isso, sei nem andar com isso, quanto mais lutar. Sabedoria humana. Deixa eu lhes dar um quarto exemplo. Quando Jesus estava naquele retiro com seus discípulos, e uma multidão antecipa, e os discípulos pensaram que estavam sendo sábios, quando chegaram para Jesus, Senhor, despede essa multidão, não é sábio, deixaram a multidão num lugar deserto, com fome, sem condições de ficar aqui em segurança, e Jesus Cristo diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes aí o último exemplo. Lembram quando Paulo estava indo para Roma? E Paulo aconselha o capitão do navio, não vamos zarpar, é perigosa a viagem. Mas o capitão do navio não deu atenção ao que Paulo falava, e a viagem foi turbulenta, e eles perderam a carga, e eles perderam o navio. Sabedoria humana, terrena. E agora eu chamo a sua atenção para esse aspecto da sabedoria terrena. Ela tem 3 características aí. Você pode olhar comigo, versículo 15. Ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena. Ela é puramente humana. Irmãos, vamos pensar comigo aqui. O que é que aconteceu no mundo até hoje que refletiu essa sabedoria terrena? Eu queria recordar alguns pontos com vocês. Vamos começar lá do século 17. Vamos começar com o racionalismo de René Descartes. Qual era a grande máxima do racionalismo? Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. A razão humana é o supremo tribunal de todas as coisas. Aí vem na Inglaterra, no século XVIII, um pensador chamado David Hume, o patrono dos agnósticos.
E ele dizia: quem queimar um livro de teologia, presta um serviço à humanidade. E ele achava que você crer era alguma coisa que representava o último estágio de atraso intelectual de um ser humano. Aí vem mais tarde, aquele que nós chamamos de Nietzsche, e diz: Deus morreu, Deus não é necessário, o homem se basta a si mesmo, o homem se explica a si mesmo. Aí vem mais tarde, Thomas More, para falar sobre utopia, de um mundo perfeito criado pelas próprias mãos do homem. Aí vem Augusto Comte, o pai do positivismo, diz: o que falta no mundo é exatamente educação. O problema do homem é a ignorância. Dê educação para o homem e nós construiremos um paraíso na terra. Mas logo depois vem Charles Darwin, que em 1859 publica As Origens das Espécies, diz: Deus não precisa mais existir, porque o homem agora pode explicar a sua própria origem, e o universo pode explicar a sua própria origem, independentemente de Deus. Depois vem Sigmund Freud, pai da psicanálise, para mostrar que Deus é uma criação, uma projeção que nós mesmos fazemos, uma criação do homem. Depois vem Karl Marx, e diz que só existe matéria. Se você parar para perceber, todos os pensadores e filosofias tinham um único propósito, centrado no homem. É a sabedoria do homem, é a sabedoria terrena. E onde essa sabedoria jogou a humanidade, jogou a história, em duas sangrentas guerras mundiais. Ela é terrena, puramente terrena. Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela é, veja comigo aí, versículo de número 15, ela é animal. E aqui, obviamente, a palavra animal em contraste com espiritual. Psíquicos. E aí você vai perceber o seguinte, que essa sabedoria animal, ela é extremamente secularizada. Em outras palavras, empurra Deus para dentro dos templos apenas, e Deus não tem mais a ver com a sua vida no aqui e no agora. Não faz mais sentido. E se você parar para perceber, dentro dessa visão animal, a palavra de Deus não governa a sua vida familiar, não governa a sua vida econômica, não governa a sua vida profissional, não governa a sua vida sentimental. Deus foi empurrado apenas para dentro do templo e acabou. Mais do que isso, Tiago diz que essa sabedoria, ela é demoníaca. Demoníaca. Sabe o que significa isso? Que o que está por trás desses pensamentos humanistas é Satanás. E eu vou ilustrar isso para você. Quando Pedro, lá em Cesareia de Filipe, depois que Jesus disse para os discípulos que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia, diz a Bíblia que Pedro passa a repreender a Jesus. De modo, Senhor, de modo nenhum, Senhor. Isso pode acontecer. Tenha piedade de ti mesmo. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. A proposta de Pedro era absolutamente humanista, afastando a cruz, afastando o Calvário, substituindo a redenção pelo humanismo. E Jesus chama esse humanismo de Pedro de satânico. Arreda Satanás. É claro que Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. Nem Jesus está dizendo que Pedro está possesso. Jesus está dizendo que aquela filosofia que está na boca de Pedro, tentando induzir Jesus a afastar-se da cruz, era uma sabedoria
demoníaca. É a sabedoria da serpente. É a sabedoria que muda a verdade de Deus em mentira. E que leva o homem a adorar a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Porém, a sabedoria lá do alto, ela vem de Deus. Ela é fruto de oração. Ela é dom de Deus. Ela está em Cristo. E ela está na palavra de Deus. Aqui, então, Tiago está tratando da origem dessa sabedoria. De onde ela vem? Do alto ou é terrena? De Deus ou ela é do homem? Inspirada na palavra de Deus ou inspirada por Satanás? Vamos agora ao segundo ponto. Contraste sobre as características. Você pode ler comigo os versos 13 e 14, por favor? Vamos juntos? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Agora 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mentais contra a verdade. Agora verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então vamos olhar agora que se elas têm origens opostas, elas operam em caminhos diferentes também. Então qual é a evidência da falsa sabedoria? Primeiramente, versículo 14, ela é uma sabedoria que tem inveja amargurada. O que é inveja, gente? O que é inveja? Inveja é quando você olha para o outro e não tem prazer na vitória dele. A psicologia prova que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Nosso coração é tão mau assim. Mas não é só isso não. Inveja é quando você não só não tem prazer no sucesso do outro, mas gostaria de estar no lugar do outro no seu sucesso. É quando você diz o seguinte: eu ficaria melhor debaixo da armadura dele. Eu acho que o sucesso dele caberia muito melhor em mim. Que a vitória dele cairia com uma luva para mim. Mas a inveja amargurada é quando você se descai o seu semblante quando o outro é promovido. Quando você fica mal porque o outro está bem. Quando você fica prostrado porque o outro foi levantado. E desta forma, essa inveja amargurada, ela promove a você mesmo. Você se vê melhor do que os outros. Aliás, se você parar para perceber, no contexto dos discípulos de Jesus, de vez em quando, enquanto ficavam sozinhos assim, confabulando, e eles entravam numa discussão tola: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós merece mais destaque? E eles eram tão afoitos com isso, que chegou um dia que uma mãe de uns deles, mãe é um negócio impressionante, né? Mãe é uma bênção. Uma mãe teve coragem de chegar para Jesus e falou: não dá para dar um destaquezinho para os meus 2 filhos, não. Meus filhos são uma bênção. O senhor já não percebeu que são os melhores do grupo, não? São os mais consagrados, são os mais inteligentes. Então, o senhor, lá no teu reino, dá um jeitinho lá. Esse sentimento de estar na frente, de querer prestígio, de querer aplausos, de querer reconhecimento. Vocês estão percebendo aí a dificuldade do novo governo ir para frente? A disputa dos partidos, que quer um espaço aqui, que quer um cargo lá, que quer uma situação acolá, é uma loucura. Olha a vida dos fariseus, eles olhavam para os outros assim: puxa vida, mas
Que gente ruim, né? Olha nós, que bonito nós estamos na fita, que maravilha, né? Nós somos muito bonitos, nós somos muito virtuosos, como nós oramos, como nós jejuamos, como nós somos zelosos na entrega do dízimo, até das hortaliças. Tiago vai dizer em segundo lugar que essa inveja, ou melhor, essa sabedoria terrena, ela tem um sentimento faccioso. Sabe o que é um sentimento faccioso? É aquele sentimento que fere pessoas, machuca gente, porque a vontade dela tem que prevalecer, a visão dela tem que prevalecer, o gosto dela tem que prevalecer, a perspectiva dela tem que prevalecer, ela olha para o outro de cima para baixo. Deixa eu ilustrar isso para vocês. A igreja de Filipos era uma igreja tão linda, tão maravilhosa do ponto de vista de obra missionária, mas quantos problemas aquela igreja tinha internamente, por causa das facções. Aí Paulo escreve o capítulo 2 para esta igreja, para dizer o seguinte: olha, vocês têm que ter cuidado aí, porque tem gente aí que só trabalha se o grupinho dele aparecer, partidarismo. Tem gente que só trabalha na igreja se os holofotes estiverem em cima dele, vanglória. Tem gente que só pensa nele mesmo. E aí Paulo diz: pensa no que é do outro também. Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Aí Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo rei da glória, ele se humilhou até a morte e cruz. E ele dá mais 3 exemplos. Ele dá o seu próprio exemplo, Paulo. Ele dá o exemplo de Timóteo. Ele dá o exemplo de Epafrodito. Todas as pessoas que investiram nos outros e pensaram nos outros mais do que em si mesmo. A sabedoria terrena vai sempre pensar eu primeiro, depois o outro. Eu tenho visto tantas situações, irmãos, onde, até dentro da igreja, pessoas machucando outras pessoas, pessoas ferindo outras pessoas, pessoas magoadas com outras pessoas dentro da igreja. Mas, notem vocês, no versículo 14, letra C, que uma outra característica dessa sabedoria terrena é a mentira. Nem mentais contra a verdade. A inveja produz sentimento faccioso, e este promove a vaidade se alimenta da mentira. Mas qual é a evidência agora da verdadeira sabedoria, lá do alto, celestial? E aí Tiago mostra para nós aqui quais são os resultados. Veja o versículo 13. Primeiro resultado, mansidão. O que é ser manso? Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser capacho. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ter vigor. Ser manso é ter poder domesticado. Ser manso é você poder retrucar e não retrucar. É você poder punir o outro e abster-se de punir. É de você poder dar o troco ao outro, mas você tomar a decisão de não dar. Moisés era um grande líder, mas manso. Jesus dominava os demônios, mas era manso de coração. Pureza. Segundo fruto aí, versículo 17. Olha comigo aí, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Ou seja, ninguém é sábio se vive uma vida imoral. Não é compatível sabedoria com imoralidade. Terceiro, paz. Você quer saber se uma pessoa é sábia? Veja se ela está criando confusão. Se ela é encrenqueira. Se ela ateia fogo. Se ela é geradora de conflitos. Se onde ela está o ambiente se transtorna. Se quando ela chega as relações ficam estremecidas. Quarto, indulgência.
Indulgência, irmãos, é a capacidade, a atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. É ser gentil sem ser fraco. Quinto, tratável. Tratável. Sabe o que significa ser tratável? Eu acho isso magnífico. Você conhece aquele tipo de crente que parece tão espiritual, mas tão espiritual, mas tão espiritual, que você tem constrangimento de chegar perto dele? Conhece gente assim? Que a santidade dele expulsa as pessoas. Pensa comigo em Jesus. Quem tinha liberdade de chegar perto de Jesus? Quem? As crianças. Você quer ver uma pessoa sábia? Veja essas crianças se enroscam na perna dela. Se vem dar um abraço espontâneo. Se salta no colo dele. Veja se as pessoas mais quebradas pela vida, publicanos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, gente que vive na margem da lei, até os leprosos, que eram tidos como maldito, chegavam e encostavam em Jesus. Você é uma pessoa tratável? Você atrai gente? Você tem doce? Você tem açúcar? Se é alguém que as pessoas gostam de vir e saem mais animadas quando conversam com você? Tratável. Notem ainda, sexto lugar, essa sabedoria é plena de misericórdia. Meus amados irmãos, não é apenas misericórdia, é pleno de misericórdia. Você conhece gente dura? Dura. Lembra de um homem que era incomunicável, a Bíblia diz? Como é que chamava o camarada? Nabal. Duro no trato, ninguém podia falar com ele. O homem era demoníaco, filho de Belial. Falava com ele, saía faísca. Verdadeira sabedoria é plena de misericórdia. Aquela misericórdia que tomou conta do samaritano, lembra? O cara para, chega perto, pensa as feridas, investe, tira do perigo. Mas finalmente, Tiago vai dizer no verso 17 que essa sabedoria ela é plena de bons frutos. Bons frutos. Deixa eu dizer uma frase para você. Quem não produz frutos, produz galhos. Eu fui criado na cultura do café. E você sabe que uma lavoura de café, se ela dá muito galho, não tem jeito de dar fruto. Sabe o que o camarada faz? Ele vai lá e arranca aqueles galhos mais viçosos, estão cheios de varetas, não tem jeito de ali produzir grãos. Ele arranca, tira, para dar fruto. Quem não produz fruto, produz galho. Cheia de bons frutos. E é hora de você botar o prumo de Deus na sua vida e perguntar o seguinte: será que então essa sabedoria lá do alto está na minha vida? Quais são os frutos que você está produzindo? Pois bem, amados, Tiago vai dizer que essa sabedoria é imparcial e sem fingimento, porque ela não tem duas caras, não tem duas almas, ela não é fingida, ela não é hipócrita, ela não é conveniente, ela não busca os seus interesses, ela não exige jogo de interesse, ela pratica o que é certo em todo momento. Mas agora, depois de olhar a sua origem, de olhar as suas características, eu queria terminar olhando o último contraste, o contraste sobre os resultados. E aqui eu chamo a sua atenção: a origem determina o resultado. Se a sabedoria é lá do alto, o resultado vai ser bom. Se a sabedoria é terrena, o resultado vai ser mau. Não dá para alguém ser governado pela sabedoria terrena e ter resultados maravilhosos. Como não dá para ter resultados ruins se a sabedoria é lá do alto. Então vamos ver em primeiro lugar a sabedoria do mundo. O que ela produz? Você pode olhar o versículo 16 comigo, lá na partezinha final.
Vamos ler o 16 todo, mas frisar o final. Vamos juntos? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Confusão. O que é confusão? Ninguém entende nada. É uma balbúrdia. E toda espécie de coisas ruins. Tiago não quis nem nominar, porque se eu fosse nominar, ele gastava muito tempo. Mas onde a sabedoria terrena, graça, sopita, cresce, floresce, frutifica, aí ela traz o quê? Toda espécie de coisas ruins, amargura, inveja, ódio, ranço, amargura, ressentimento, briga, confusão, falta de perdão, tristeza, dor, egoísmo, vaidade, soberba, presunção, altivez e tudo mais, tudo mais. Tudo mais. Mas e a sabedoria de Deus? O que ela produz? O que ela produz? Vamos ver o versículo 18? Você pode ler o 18 comigo? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então vamos ver o que a sabedoria de Deus produz. Primeiro, irmãos, se você olhar no verso 13, ela produz vida reta. Mostra em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível e pela sua conduta santa. Segundo, qual o fruto? Olha comigo o verso 13 ainda. Obras dignas de Deus. Mostra em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Quem é sábio não apenas fala, quem é sábio faz. Terceiro, fruto de justiça. A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado, semeia paz e não guerra. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. E agora eu queria concluir perguntando para você, meu amado, você veio aqui hoje e você está ou num grupo ou no outro. Não dá para ficar nos dois grupos ao mesmo tempo. Qual é a sabedoria que governa a sua vida? Qual a origem dessa sabedoria? É celestial ou é terrena? É divina ou é humana? Ela é animal ou ela é espiritual? Que frutos ela está produzindo? Quais são os resultados? Inveja amargurada? Facção? Briga? Mágoa? Ressentimento? Falta de perdão? Altivez? Egoísmo? Ou essa sabedoria é uma sabedoria que está produzindo frutos doces de justiça, trazendo glória para Deus, trazendo bênção para a vida da sua família, trazendo bênção para a igreja, influenciando a sociedade? Que frutos a sua vida está produzindo para evidenciar que origem é a sabedoria que governa a sua vida? De cima ou de baixo? De Deus ou dos homens? Espiritual ou animal? A minha oração e a minha esperança é que nós tenhamos sabedoria. Se falta alguém, peça a Deus. Deus dá liberalmente. A nossa sabedoria é muito mais do que apenas um conceito, do que um preceito. A nossa sabedoria é uma pessoa. A nossa sabedoria é Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Quando Ele governa a nossa vida, nós temos sabedoria. E Ele é a nossa própria sabedoria. Ele é quem vai nos tomar pela mão e nos guiar pelas veredas da justiça. Ele é quem vai nos ensinar o que falar, o que fazer. Ele é quem vai nos ensinar como agir e como reagir. Ele é quem vai nos tomar pela mão e vai nos guiar por essa estrada e nos levar à casa do Pai,
onde é a essência da sabedoria e de onde procede toda a sabedoria. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Feche os seus olhos, por favor. É claro que uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. Uma pessoa sábia não é aquela que proclama suas próprias virtudes, mas é aquela pessoa que quer mais de Deus e demonstra isso em palavras, em atitudes, em obras, não provocando inveja, nem rivalidades, nem divisões, nem guerras, mas sendo um mensageiro da paz, um pacificador, alguém que pensa mais no outro do que em si, que busca mais a glória de Deus do que a sua própria projeção. Deus, aqui está a tua igreja e que nós estamos carentes desta sabedoria lá do alto. Nosso coração às vezes nos empurra para lá, para cá, para tomarmos decisões apressadas, ou para fazermos escolhas erradas, ou para agirmos sem buscar a tua direção, ou para estribarmos-nos em nosso próprio entendimento. E nós precisamos de discernimento, Deus, nós precisamos de sabedoria, porque vivemos num mundo mau, posto no maligno, cujo sistema conspira contra a santidade, contra a verdade, contra a justiça. E neste mundo vil, Deus, nós precisamos de luz nas nossas trevas, nós precisamos de orientação clara e segura, para vivermos dentro das balizas da tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Conceda graça ao teu povo aqui nesta noite, para que nas mais diversas ocasiões da vida, nas mais diferentes circunstâncias da vida, nos mais diferentes lugares da nossa jornada, nós possamos ter aquela perspectiva de fazer aquilo que Jesus no nosso lugar teria feito. Dá-nos sabedoria do alto, ó Deus. Não nos permita errar, bater cabeça, tomar decisões erradas, ir para lugares errados, fazermos escolhas erradas, termos sentimentos errados, posturas erradas, palavras erradas, atitudes erradas, reações erradas. Ajuda-nos, Deus, a não entristecermos o Espírito Santo, que é Espírito de sabedoria. Fortalece o nosso coração, ilumina a nossa mente, renova as nossas forças e dá-nos poder para vivermos em novidade de vida todo dia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos tratar da exposição do Salmo 103. Peço que você abra sua Bíblia comigo, neste belíssimo poema, escrito por Davi. Salmo 103. Salmo 103. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Salmo 103, versos 1 a 22. Vamos lá então, na leitura. Acompanhe comigo, por gentileza. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Antes de examinar o texto, só um detalhe que talvez alguns ainda não se aperceberam. Quando você está lendo um texto, você percebe que começa com uma letra maiúscula em negrito. Percebe isso? Aí você vem correndo, vai voltar o parágrafo no negrito no versículo 6, tá certo? Depois lá, olhando, versículo 15, aparece o negrito de novo. Depois você vem descendo, verso 19 começa com negrito outra vez. Isso é a forma de dizer que é um novo parágrafo que está começando, uma nova ideia está sendo posta. Então, ao ler sua Bíblia, preste atenção nisso. Cada versículo que começa com um negrito, ele está dizendo que é um novo parágrafo, uma nova ideia posta. E você assim vai podendo entender melhor o raciocínio do autor sagrado. Pois bem, qual o tema que nós daremos a esse salmo? O louvor pessoal, nacional e universal ao Senhor. O louvor pessoal, nacional e universal ao Senhor. Esse salmo de Davi, com certeza, é uma das gemas mais belas e mais preciosas de todo o saltério. Um dos mais belos poemas já escritos na história. Diríamos que, dentre os picos que você olha nos Alpes da Europa, normalmente na Suíça, na Itália, na França, você tem picos elevados acima dos outros. Eu penso que este salmo é um desses picos mais altos da revelação divina. Ele traz no seu bojo esse louvor pessoal, abrindo o leque para um louvor nacional e ampliando ao máximo ao louvor universal. Portanto, é uma obra-prima do saltério que vamos hoje ter o privilégio de examinar juntos com vocês. Então, primeiro ponto, seguindo aí a ordem que nós estabelecemos, você vai ver que do verso 1 ao verso 6 é um parágrafo. E nesse parágrafo, ele está tratando do louvor pessoal. Ele, Davi, está louvando a Deus. E aqui nós vamos entender quais são as marcas deste louvor pessoal. Primeiro, vejam vocês, é um louvor integral. Integral. Versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está dando uma ordem para a sua alma. Nós chamamos isso na literatura de solilóquio. É uma conversa com você mesmo. É um discurso diante do espelho.
Você não está falando com ninguém, você está falando com você mesmo. Ele está dando uma ordem para a alma dele, está no imperativo: bendizei, ou bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa música que brota da alma, é a alma da música. E ele está aqui convocando todo o seu ser para louvar a Deus. Tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. A sua mente, o seu coração, a sua vontade, o seu corpo, a sua alma, tudo tem que estar conclamada, convocada para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. É um louvor integral. Segundo lugar, esse louvor, ele é motivado pela gratidão. Veja comigo, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por que ele está dizendo isso para a sua própria alma? Porque não só Davi, você e eu temos também a tendência de nos esquecermos. Ou só acontece comigo isso? Então vamos parar um pouquinho. Hoje, que motivos você tem para agradecer a Deus? Você está vivo, você está respirando, seus braços se movimentam, suas pernas se movimentam, você está enxergando, você está ouvindo, seu coração está batendo, tem ar nos seus pulmões, seus rins estão funcionando, você não está numa hemodiálise. Você tem uma casa para morar. Se é próprio ou de aluguel, não importa, você está debaixo de um teto. Você tem pão sobre a sua mesa. Você tem roupa quentinha para vestir. Você tem uma família. Você tem amigos. Você tem trabalho. Se você está aposentado, você tem uma atividade ou outra, mas você não está parado. Você tem a igreja. Você tem salvação em Cristo. O Espírito Santo habita em você. Essa lista poderia crescer, e Davi está louvando a Deus como fruto de quê? Da gratidão. Uma pessoa grata não adora, uma pessoa ingrata não adora, uma pessoa ingrata murmura, reclama, lamenta. Meus amados, me permita dar um exemplo de ingratidão que a Bíblia ressalta muito. Um dos homens mais piedosos da Bíblia chamava-se rei Ezequias, filho de um homem muito mau chamado Acás. E Ezequias governava o reino do sul de Judá, quando as 10 tribos do norte foram tomadas pelo poderoso império assírio. Em seguida, esse poderoso império assírio cercou Jerusalém também e deu uma ordem para o rei Ezequias: renda-se, nenhum Deus vai livrar você da minha mão. Ninguém resistiu ao império assírio, ninguém. E Ezequias está diante de um problema insolúvel. Ele não tinha exército, ele não tinha tempo, ele não tinha como se estruturar para uma batalha. Jerusalém, meus irmãos, está no topo de uma montanha, num deserto. A cidade estava entrincheirada. Só um anjo matou 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Era maior que a população de Jerusalém, a quantidade de soldados ao redor de Jerusalém. Não bastasse isso, Ezequias ficou doente, com 39 anos de idade, uma úlcera, que médico nenhum conseguia dar jeito. Se não bastasse isso, Deus mandou o profeta Isaías na casa dele, para dar um recado para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, como Ezequias acreditava em milagres, ele orou, chorou, Deus ouviu a oração,
Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, libertando Jerusalém. Deus curou a enfermidade dele, deu a ele mais 15 anos de vida. Mas diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, que Ezequias não correspondeu a esse grande milagre. Ele não agradeceu, ele não reconheceu. Quando ele recebeu uma comitiva da Babilônia, ele abriu o seu palácio, seus tesouros, e mostrou quão grande, quão rico, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E a partir dali, Deus diz que a Babilônia vai tomar também o reino do sul e saquear Jerusalém, e levar os filhos dos nobres, escravos, para serem eunucos, castrados. Por causa de quê? Da ingratidão. Você é grata ao Senhor? Bom, terceiro lugar, o louvor é motivado pelo perdão. Olha comigo o versículo 3, a parte A. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quantas iniquidades Deus perdoa? Todas. Tem alguma que Ele não perdoa? Se ficasse alguma, uma só sequer, estaríamos já condenados. No céu não entra pecado. Me permita fazer essa pergunta: você agradece a Deus pelo perdão? Ele perdoa todas as iniquidades, aquelas chocantes, escandalosas, aquelas que você acha que passa assim, mas de leve. Todas elas são nocivas, todas elas são mortais, todas elas afastam você de Deus. E Deus perdoa, e Deus não só perdoa, a Bíblia diz que Deus perdoa todas as iniquidades. Você pediu perdão para Deus hoje já? Pois saiba que Deus perdoa. Você não precisa carregar a fuligem do pecado, a culpa do pecado, o peso do pecado, a condenação do pecado, porque Deus perdoa todas as iniquidades. Quarto lugar, o louvor é motivado pela cura. Olha o versículo 3, parte B. Quem sara todas as tuas enfermidades? Bom, eu tenho um médico muito querido lá em Vitória que diz a seguinte coisa: Deus, toda cura é divina, toda cura é divina, é Deus quem cura. Agora, Deus cura com os meios, Deus cura sem os meios, Deus cura apesar dos meios. Tem hora que Deus cura você, dizendo para o meu filho: vai ao médico, está precisando daquela cirurgia? Faça a cirurgia. Está precisando tomar aquele medicamento? Toma aquele medicamento. Por exemplo, quem curou Ezequias? Foi Deus. Mas o que Deus mandou fazer? Usar o remédio. Quem tem o poder de curar é Deus. Ele usa os instrumentos. Às vezes até quando o instrumento faz a coisa errada, Deus reverte o que foi feito errado e cura. Às vezes Deus cura sem o meio. Um milagre acontece, e a história está eivada de exemplos, de cegos que viram, de coxos que andaram, de surdos que ouviram, de mudos que falaram, de leprosos que foram purificados. O ponto é, quem sara, quem cura é Deus. Você já experimentou isso na sua vida alguma vez? Quinto lugar, o louvor é motivado pela restauração. Olha o verso 4 comigo. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Meus irmãos, quem está escrevendo esse poema, quem é mesmo? Davi. Você que já leu a biografia de Davi, já leu 1 Samuel, 2 Samuel, quantas vezes Deus livrou Davi da morte? Por exemplo, livrou Davi
da mandíbula do leão, livrou Davi das garras do urso, livrou Davi da espada de Golias, livrou Davi das lanças de Saul, livrou Davi da fúria dos filisteus, livrou Davi da conspiração de Absalão. Para um pouquinho para imaginar agora, quantas vezes Deus já livrou você da cova da morte? Quantos perigos você já passou e você nem soube que passou e Deus livrou você? Quantos acidentes de carro Deus já livrou você? Quantas orquestrações invisíveis que você não percebeu e a mão da providência estava lá? Quantas vezes Deus mandou um anjo para proteger você? Davi está trazendo à sua memória essas verdades da sua história, da sua biografia, para o quê? Para bendizer a Deus. Às vezes nós somos lerdos, remissos em louvar a Deus, porque nem sempre nós trazemos à nossa memória tudo o que Deus fez por nós na nossa restauração. Mas, em último lugar, o louvor é motivado pela renovação. Olha comigo o verso 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Hoje a gente ficar velho é uma bênção, não é não? Porque a única maneira de você não ficar velho é morrer jovem. É a opção. Como diz aquela brincadeira que foi feita, está aí nas mídias sociais, foi perguntar para um velhinho que fez 100 anos, como é que faz para chegar a 100 anos? É só não morrer, minha filha. Não morreu, não chega a 100 anos. Né? Agora, uma coisa é ficar velho, rabugento, ficar velho, murmurando a vida, intolerante, amargo. Outra coisa é ficar velho tendo o que está escrito aqui, quem farta de bens a tua velhice. Velho e doce, velho e grato, velho e amável, velho e frutífero, velho e cheio do Espírito Santo, velho e tendo sonhos para frente ainda, sem ficar só olhando para a lente do retrovisor. Mas aqui tem outra coisa bonita, está escrito assim, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E a águia tem Deus tem a sua maneira de renovar a águia, tem lendas e tem verdades, e às vezes fica difícil para a gente saber o que é lenda, o que é verdade na águia, mas está escrito aqui que Deus renova a mocidade da águia, e dizem alguns entendidos, que quando a águia fica com as suas penas enferrujadas, com as suas garras frágeis, com o seu bico não tão forte, ela se isola no alto de um penhasco, e ali troca as penas, e ali afia as garras, e ali amola o bico. São as suas armas de defesa e ataque, são os seus instrumentos para planar nas alturas excelsas, e elas então remoçam, renovam. De vez em quando a gente precisa renovar, não precisa não? Parece que tem gente jovem com a alma velha. Está novo, está assim, acabado, abatido, né? Caminhando macambúzio pela vida, surumbático. Está na hora de dar uma melhorada, uma remoçada. Eu não sei quanto a vocês, eu só sei da minha idade quando eu me olho no espelho. Eu tomo um susto também. Liga, você está meio derrubado. Porque a minha cabeça é de jovem. Eu sonho como um jovem, eu quero realizar coisas como se fosse jovem. É bem verdade que a cabeça manda, o corpo não vai, mas pelo menos a cabeça está boa. Você tem que renovar.
Senhor, renova aí minha força, meu ânimo, meu sonho, meu projeto de vida. Então, ele está louvando a Deus num louvor o quê? Pessoal. Agora vai fazer uma transição. Mudou o parágrafo, vai fazer uma transição. Começa então agora o louvor nacional, a partir do versículo 6. E eu vou destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o Senhor deve ser louvado por suas obras. Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se você perceber, está tratando aqui de quê? Do êxodo. Quem estava oprimido? O povo de Israel, debaixo do chicote, trabalhos forçados, debaixo da truculência do faraó. E Deus julga os oprimidos, Deus vê, Deus ouve, Deus desce, Deus age, Deus manifesta os seus caminhos a Moisés, e os seus filhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus vai lá, manda 10 pragas, destrona o panteão egípcio, tira o povo, conduz o povo, abre o mar vermelho, traz maná, traz água da rocha, traz uma coluna de fogo, traz uma coluna de nuvem, vai libertando o povo dos inimigos ao redor. Deus vai conduzindo o seu povo. Você já louvou a Deus pelos grandes livramentos de Deus? Pela maneira tão milagrosa como Deus tem conduzido a sua vida? Davi está trazendo à memória a história para que isso leve o povo a louvar a Deus por suas obras. Segundo, o Senhor deve ser louvado pelos seus atributos. Olha o verso 8 comigo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Preste atenção, que ele está falando de 4 atributos aqui da benevolência divina. Todos os 4: misericordioso, compassivo, longânimo, muito benigno. Está falando de quê? Dessa paciência de Deus com você e comigo. Você acha que Deus é paciente com você? Se Deus fosse tratar a gente a ferro e fogo, como é que nós estaríamos, hein? Não. Se você errar mais uma vez, eu te risco do meu mapa. Ele perdoa e continua perdoando. Ele é compassivo e continua sendo compassivo. Cada manhã que você acorda, as misericórdias de Deus se renovam a seu favor. Terceiro lugar, o Senhor deve ser louvado pela sua misericórdia com o seu povo. Você pode ler o verso 9 a 11 comigo? Vamos lá. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Meus irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte: se a ira de Deus é passageira, a misericórdia de Deus dura para sempre. Se Deus tratasse a você e a mim segundo os nossos pecados, estávamos fritos, condenados. Mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a sua muita misericórdia. E aqui tem uma expressão que me impressiona: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E nós temos aqui o Dr. Abelin, que é um cientista que tem dado palestras Brasil afora, mundo afora, sobre a grandeza do universo. Quanto é que o céu está acima da terra? Alguém já mediu? A última dado que eu tive, Abelin, é que nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz. É isso mesmo? Ou tem mais do que isso? É mais do que isso? Pois é, eu não sei nem o que é isso direito. Nem você, viu?
Mas o certo é que ele está usando uma linguagem que talvez ele, do ponto de vista científico, Davi, não podia ter informação naquela época. Hoje sabemos que é muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Diríamos nós que a misericórdia de Deus é infinita, imensa, não pode ser medida. É assim que Deus trata você e a mim. É assim que Deus tratou Israel. É assim que Deus trata a igreja. É assim que Deus trata o seu povo. Louvado seja Deus, irmãos, por esta infinita misericórdia de Deus com o seu povo. Quarto lugar, o Senhor deve ser louvado pelo seu completo perdão. Você pode ler o verso 12 comigo? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Transgressões. Bom, se você vai, como é que é o negócio? Aqui é o Oriente, aqui é o Ocidente. Quanto mais você for para o Oriente, mais você se afasta do Ocidente. Assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele está usando uma linguagem, ele está usando uma figura, ele está usando uma metáfora. Ele está querendo que você entenda como Deus afasta de você os seus pecados. A Bíblia usa outras figuras, por exemplo, Deus desfaz o nosso pecado como a névoa. Tem outra figura que diz que Deus joga os nossos pecados para trás das suas costas. Tem outra figura que diz que Deus pega os seus pecados e os lança nas profundezas do mar. Há profundezas no mar mais profundas do que tem picos para cima. O Monte Everest com 8.800 metros de altitude, pois tem buraco com mais de 8.800 metros para baixo. Deus joga lá embaixo. Numa figura bíblica. E Corre Tembum ainda contribui dizendo, e Deus faz mais, bota uma plaquinha assim, é proibido pescar aqui. Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, diz a Bíblia. Bom, deixa eu só pegar um gancho aqui, porque este é um termo que às vezes é confuso para as pessoas compreenderem, porque a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, e a Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E às vezes eu encontro pessoas dizendo assim, pastor, eu não consigo perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, isso eu não consigo. Você já fez essa declaração alguma vez? Então me permita dizer isso. Se você diz assim para mim, eu perdoar, eu perdoo, mas esquecer eu não consigo, se é isso mesmo, você está de parabéns. Porque significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não perde a memória. Deus é onisciente. Significa o quê então? Que Deus nunca mais cobra de você um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus não traz à tona contra você um pecado que já perdoou você. O perdão de Deus é completo, é cabal, é definitivo. Na linguagem bíblica, ele afasta o seu pecado de você, como o Oriente se afasta do Ocidente. É assim que Deus perdoa você, que Deus perdoa a mim. Meus irmãos, é isso que alivia a consciência. Não tem técnica psicológica para lidar com o problema da culpa. Não tem. Você pode ir no melhor psiquiatra, você pode ir no melhor psicólogo, você pode ir no melhor psicanalista, você pode ir na melhor técnica psicológica, das melhores escolas psicológicas. Ninguém tem capacidade de tirar de você o problema da culpa. Mas o perdão de Deus tira. O perdão de Deus tira esse fardo esmagador do seu coração. Bom, vamos a um outro ponto, tá?
No versículo, quinto lugar, o Senhor deve ser louvado por sua compaixão. Versos 13 e 14. Pode ler comigo? Vamos juntos? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a sua fortaleza? Não. Deus conhece o quê? A sua fraqueza. Nós somos o quê? Pó. A nossa estrutura é pó. E aqui ele usa uma outra linguagem, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Toda metáfora ou toda figura de linguagem, ela não é completa em si mesma, certo? Ela é deficiente. Não é possível encontrar uma figura que possa ser completamente adequada. Por exemplo, tem algum pai que não se compadece do filho? Tem? Conhece algum? Tem pais monstros? Tem pais que matam os filhos? Tem pais que não assistem os filhos? Tem. A figura, entretanto, de pai, de forma geral, é que o pai prefere dizer que está sem apetite, se só tem um prato para comer, para dizer, não, meu filho, é você. O que o pai faz? Ele se priva de um privilégio para dar para o filho. Ele deixa de comprar um sapato para ele para comprar para o filho. Ele deixa de comprar uma camisa, uma roupa para ele para comprar para o filho. Ele não teve quando era jovem, mas agora ele quer dar o melhor, o que ele não teve a oportunidade, ele quer dar para o filho. Porque o pai faz o que com o filho? Se compadece. Se o pai, e Jesus disse isso, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então você tem Deus como Pai, o Pai das luzes, o Pai perfeito, o Pai que não erra, o Pai que não é injusto, o Pai que não trata um filho com crueldade nem com injustiça. Esse Pai celestial se compadece de você. Vamos pegar a figura do pródigo. É uma parábola. Se você ler a parábola do pródigo, a figura central não é o filho. Quem é a figura central daquela parábola? É o pai. É o pai. Na verdade, o pai tem dois filhos pródigos, né? Um que saiu de casa, o outro que ficou em casa. Um que era descabeceado, como dizia o caipira, e outro que era, assim, formal demais, que respeitava o pai, obedecia o pai, mas agia como se fosse um escravo, e não como um filho, não como herdeiro. E aí de repente o filho que pegou toda a herança e jogou fora, e voltou sujo, roto, maltrapilho, cheirando a chiqueiro, o pai corre, o pai abraça, o pai beija, o pai manda trazer roupa nova, sandália nova, anel no dedo, manda ir lá matar o cevado. Sabe o que é cevado? Era aquele garrotinho que era tratado com todo cuidado, com o melhor alimento, para uma ocasião especial, de uma celebração especial. Mandou matar o cevado, e mandou trazer música, e mandou fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O que significa isso? Compaixão. Que filho merecia isso? Não merecia. Ele recebe o que não merece, e receber o que não merece é o quê? Compaixão. É assim que Deus trata você, é assim que Deus trata a mim, é assim que Deus trata o seu povo. Mas, sexto lugar agora, o Senhor deve ser louvado
por aqueles que, embora efêmeros, ousam temer o seu nome. Vamos ler juntos do verso 15 ao verso 18, que é um parágrafo. Pode ler comigo? Vamos juntos? Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bom, veja você que no verso 14 ele já nos comparou como pó. A nossa estrutura é pó. Você foi feito do pó, você voltará para o pó, portanto você é pó. Há um sermão de Antônio Vieira, muito curioso: pulves est et pulvis reverteris. Tu és pó e ao pó tornarás. E ele era um brilhante orador. Ele diz o seguinte: o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Se o homem foi pó e se tornará pó, então ele é pó, porque o homem não é o que é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou, porque o homem foi pó, porque o homem vai voltar para o pó, então o homem é pó. Como aquela história lá do Moisés, que foi ao Egito. O que ele levou na mão? Uma vara. Chegou no Egito, o faraó não acreditou. Aí o que Moisés fez? Lançou a vara no chão, e a vara de Moisés virou o quê? Uma cobra. E diz o texto que a vara de Moisés, que os magos do Egito fizeram também surgir cobras ali, que a vara de Moisés engoliu as cobras dos mágicos do Egito. Mas vara não tem garganta, vara não tem boca, vara não engole nada. Mas se a serpente de Moisés era vara e tornar-se-ia vara, não era serpente, era vara, porque não é o que é o que foi, é o que há de ser. Porque o homem foi feito pó e o homem voltará ao pó, então o homem é pó. Esta foi uma figura usada. Agora a figura muda, a metáfora muda, para retratar a mesma lição. Qual é a lição? A vulnerabilidade humana. Com o que ele compara você e a mim agora? A flor do campo. Preste atenção, não é a flor do jardim, é a flor do campo. Porque a flor do jardim, a flor do floricultor, que hoje é um negócio assim fantástico, é só visitar Rolambra, né? Que hoje fornece quase 30% ou mais do que isso, de todas as flores do Brasil. As flores são muito bem cuidadas, tem estufas, tem proteção, ninguém entra ali, não tem animal entrando ali, mas a flor do campo, ela está lá exposta ao quê? Ao vento quente. Ele está falando, é Davi era da Judéia, Davi morava em Belém, depois ele vai morar nas peregrinações de 10 anos, rodando para lá e para cá nos desertos, depois vai morar 7 anos em Hebrom, depois vai morar 33 anos em Jerusalém. Ou seja, todo lugar que ele viveu era um lugar hostil, clima quente, clima de deserto, o vento quente bate e a flor murcha. A flor do campo, ela enfrenta mais, além do rigor do tempo. O que ela enfrenta mais? Um animal que passa, um animal que pasta, ela é comida, ela é esmagada, ela tem vida curta, ela é arrancada ou desaparece com muita rapidez. A flor do campo não vai enfeitar os palácios, a flor do campo não vai ficar ornando os lugares mais belos, a flor do campo às vezes nem apreciada é. E aí Davi faz a seguinte comparação. É impressionante isso. Quanto ao homem, os seus dias
São como o quê? Como a relva, versículo 15, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Você tem consciência da efemeridade da sua vida? A Bíblia usa outras figuras. A nossa vida é como um sopro, ou a nossa vida é como um vento, ou a nossa vida é como uma agulha de um tecelão, ou a nossa vida é como um corredor veloz. A nossa vida passa. Ô, gente, parece que foi ontem que eu andava de calça curta. E de repente minha cabeça está branca. E parece que passou assim, ó. Tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Então, Davi está trazendo à memória esses fatos, meus queridos irmãos, para mostrar para nós que se a nossa vida é tão curta, o que nós precisamos fazer? É remir o tempo, é temer a Deus, é servir a Deus, é guardar os preceitos de Deus, é viver em sintonia com o Criador, dentro do projeto dele para a nossa história. Este é o louvor nacional. Ele não está falando dele agora, ele está conclamando toda a nação para fazer isso, o povo de Deus para louvar a Deus. Está claro isso? Está claro? Ok, então vamos ao último ponto desse salmo. Primeiro, ele tratou do louvor pessoal, dos versos 1 a 5. Depois ele tratou do louvor nacional, dos versos 6 a 18. Agora, finalmente, ele vai tratar do louvor universal, dos versos 19 a 22. Primeiro ponto que ele destaca, está aí no versículo 19, é a dignidade daquele que é louvado. Pode ler comigo 19? Vamos juntos? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, a primeira coisa nesse louvor universal é que onde está o trono desse Deus? Nos céus. E o que significa isso? Que o trono dele está acima dos outros tronos, que o trono dele comanda os outros tronos, que as ordens emanam do trono de cima. Por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes nós corremos o grande risco de achar que a nossa vida depende de quem? Os políticos de Brasília. Das nações mais ricas da terra. Que eles determinam, que eles estão no comando, que eles estão no controle. E somos sempre relembrados que o nosso Deus tem seu trono nos céus. E as implicações disso é que Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele levanta reis, Ele destrona reis. Ele quer fatos novos, que deixam as nações perplexas. Então, o que Davi quer que você e eu tragamos à nossa memória é a dignidade do Deus a quem adoramos, a quem louvamos. Ele é o soberano, Ele está no céu, Ele governa, Ele reina. Na linguagem de Apocalipse capítulo 4, é Ele quem determina as coisas que devem acontecer. E o texto está claro aqui. Por favor, observe. E o seu reino domina sobre quem? Sobre tudo. Sobre tudo. A política, a economia, a ciência, a filosofia, as etnias da terra, sobre tudo. Não tem nada fora do controle desse que está no trono. Ele é soberano. Segundo lugar, desse louvor universal,
é o louvor dos anjos. Olha comigo os versos 20 e 21. Você pode ler comigo os dois versos? Vamos juntos? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Davi está aqui então, nesse poema, conclamando não alguns anjos, mas conclamando quem? Todos os seus anjos, não são anjos, todos os seus anjos. A quem os anjos pertencem? A Deus. Mas ele define quem são os anjos: são valorosos em poder. O que é que os anjos fazem? Executam as suas ordens. O que mais os anjos fazem? Obedecem à sua palavra. Davi recomenda novamente, aliás, recomenda não, ordena: bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então vamos entender um pouco isso aqui, irmãos. Lá em Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministros de Deus, ou numa linguagem teológica, são diáconos de Deus, que estão a serviço de Deus para servir a igreja. Você sabia disso? Que os anjos servem a igreja? Não é aquela ideia de anjo da guarda, que cada um tem um anjo particular a tiracolo. Todos os anjos de Deus estão a serviço de Deus, que trabalham em favor daqueles que herdam a salvação, de você e de mim, da igreja. Não há no mundo angelical, preste atenção nisso, depois que houve a queda dos anjos, não há salvação para anjo caído, e não há possibilidade de queda naqueles que foram preservados. Não há na parte dos anjos qualquer anjo que Deus dá uma ordem: vá. Diz, não, hoje eu não vou, hoje eu estou meio cansadão, fiz um outro compromisso. Não há desordem, desobediência da parte desses que são servos, que servem para obedecer, para cumprir as ordens de Deus. Prontamente eles atendem. Isso é maravilhoso. E agora Davi está compreendendo que os próprios anjos que foram criados por Deus, que vivem para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para cumprir as ordens de Deus, eles devem entrar neste grande coro universal, deste louvor cósmico, que deve exaltar aquele que está no trono. Mas em terceiro lugar, versículo 22, na parte A, entra então o que nós chamamos de louvor cósmico, pleno, universal. Leia a parte A do versículo 22 comigo. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ok, não, essa parte final, deixa para lá, depois a gente vai olhar juntos. Então vamos entender uma coisa aqui. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. O seu domínio manda até que ponto? Versículo 19, o seu reino domina sobre tudo. No céu, na terra, debaixo da terra, nos mares, nos planetas, nas galáxias, nos mundos estelares, tudo que existe, conhecido e não conhecido ainda, é conclamado, é convocado, num louvor cósmico, a entrar neste grande coro universal, para bendizer a Deus, para exaltar a Deus. Esta é a mesma figura que vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 5, versos 12 a 14.
quando todo ser que existe, no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o cosmos, é conclamado a adorar aquele que está no trono e ao Cordeiro, dizendo a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos. O universo inteiro está se rendendo ao Criador, ao que está sentado no trono, para bendizê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que Davi termina? Eu acho isso incrível, porque você vai perceber que no versículo 35 tem uma letrinha em negrito, correto? Ele está começando como se fosse um novo parágrafo, é um outro assunto. Depois de tratar do louvor cósmico, ele encerra com louvor pessoal. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? O salmo termina como começou, com um louvor pessoal. O que ele está dizendo? É que esse louvor cósmico, que atinge todas as obras de Deus, em todos os lugares do seu domínio, precisam começar e precisam encerrar comigo, que sou adorador. Perceberam isso? Então, este é o salmo que eu chamaria de uma das gemas mais belas e mais preciosas do saltério. Este é um dos picos mais elevados de toda a revelação bíblica no que tange aos livros poéticos. O Salmo 103, que trata do louvor pessoal, do louvor nacional, do louvor universal, do louvor cósmico. Mas tudo isso começa com você e encerra em você, que foi chamado para ser um adorador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Ó Deus querido, quão rica, quão preciosa, quão linda é a Tua palavra. Como ela é discutida diante dos nossos olhos, este fato de que fomos criados para o louvor da Tua glória, e também Tu formaste um povo para celebrar o Teu nome, o Teu louvor. E como todas as obras que Tu criaste entram para dentro deste coro cósmico universal, e todos devem exaltar o Teu nome. Desde o sol na sua força, a lua na sua poesia, as estrelas no seu esplendor, as montanhas empinadas aos céus, os vales mais profundos da terra, desde o ser humano criado à Tua imagem, à Tua semelhança, aos animais do campo, às aves dos céus, aos peixes do mar. Ó meu Deus, todos são convocados a reconhecer que Tu és Deus e a exaltar o Teu nome. O que te pedimos nesta manhã é que Tu geres no nosso coração compreensão de quem Tu és e do que Tu tens feito, mas mais do que isso, que Tu nos dês um senso profundo para reconhecermos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua benevolência, a Tua restauração, a Tua cura, e abra os nossos olhos, ó Deus, para vermos as Tuas maravilhas e termos um coração grato por tudo quanto Tu tens feito por nós. Adoramos-Te por quem Tu és, damos-Te graças por aquilo que Tu tens feito em nossa vida. Te exaltamos neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, muito obrigado e até o culto das 11, se Deus permitir.